Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais essa live, esse encontro, mais esse papo de mãe aqui nosso. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, que você tenha uma quarta-feira abençoada por Deus. E hoje nós vamos falar aqui sobre papinha industrializada, né? Ai, gente, eu tô com sono, então muito bom dia vocês que estão chegando aqui agora, né? Nosso papo de manhã, nossa conversa aqui todos os dias, às 8h30 da manhã, nós temos um encontro aqui onde a gente fala sobre alimentação infantil. Para quem não me conhece, sou Nutri, sou especialista em alimentação infantil, né? E aí cuido muito da parte de introdução alimentar do bebê. E a gente está tendo um encontro aqui todos os dias para falar sobre alimentação infantil, para falar sobre alimentação das mamães, para falar sobre introdução alimentar. Então aqui a gente dá dicas de emagrecer as mamães aí, né? Após a introdução alimentar, né? E após aí o bebê tá mais crescidinho, agora eu quero melhorar aí o meu peso, quero cuidar um pouco de mim, a gente também dá dica aqui. Introdução alimentar até os 2 aninhos, alimentação infantil, recusa alimentar, então a gente trata de vários assuntos aqui, tá bom? De alimentos, receitas. E hoje a gente vai abordar o tema de uma mamãe ontem, lembrando, pessoal, que a gente fala aqui sobre as dúvidas que tem lá nos comentários dos meus vídeos, tá? Então a dúvida da mamãe ontem foi sobre papinha industrializada. Ela fez um questionamento se pode ou não pode, se de vez em quando pode. Então eu venho aqui pra gente conversar sobre isso hoje. Então, gente, que Deus abençoe vocês que estão chegando aqui agora nessa manhã. Já vai compartilhando, né? Vai curtindo aqui para alcançar mais pessoas, porque aqui é um assunto muito importante. A gente está cuidando da vidinha aí, da alimentação dos seus filhos, dos bebês que estão começando agora a introdução alimentar e que precisa de uma atenção muito especial. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Então, vamos começar. Eu falo sobre introdução alimentar. E quando eu falo sobre introdução alimentar, ontem, né, na live de ontem, eu expliquei o que é introdução alimentar. E eu vou, ao longo dessa semana e da semana que vem, dar uma rápida explicação do que é introdução alimentar. Para você que está chegando agora, para você que não viu a live ontem, né, o que é introdução alimentar, gente? Ó, desculpa que tá passando um carro aqui. Sabe aqueles carros de som, tá bom? Então, gente, o que é introdução alimentar? Introdução alimentar nada mais é que uma fase de transição, tá bom? O que é a fase de transição? A criança, ela está no líquido, que é a amamentação, que é o leite materno fórmula infantil, e a partir dos 6 meses ela começa a comer o pastoso, e esse pastoso vai evoluindo essa textura até chegar nos pedacinhos, para que a partir dos 12 meses, a partir de 1 ano, ela venha comer os grãos inteiros e a comida da família. Então, tem um período aí nesse meio tempo que é a de transição, onde eu preparo essa criança, onde ela aprende a mastigar, ela aprende a engolir, ela aprende a comer os alimentos, aprende aí a formar, né, forma o paladar dessa criança. E aí essa criança, ela começa aí a partir de 1 ano a comer os alimentos da família. Então isso é introdução alimentar. Introdução alimentar não é encher barriguinha de criança, tá? Introdução alimentar não é alimentar e nutrir. Introdução alimentar, que é o período de 6 meses a 1 ano, que se prolonga depois, um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido e objetivo, sem açúcar, né? Sem industrializados até os 2 anos.
ela é aí uma fase de aprendizado, né? Então eu sempre falo que é educando o paladar dessa criança, é essa fase, ok? Então, explicado isso, vamos entrar nas papinhas industrializadas. Eu sei que hoje em dia a gente não tem tempo para nada praticamente, a gente trabalha fora, deixando em creche, deixa com a mamãe, então às vezes a gente não tem tempo e a gente vai lá e recorre a papinhas industrializadas daquela marca famosa que a gente vê nos supermercados. Hoje tem várias pessoas vendendo papinha congelada, né? Fala, olha, papinha saudável, caseira, feita em casa, congelada, tá bom? Então o mercado hoje de papinhas cresceu bastante. E aí a pergunta que eu faço é, pode dar essas papinhas para o bebê? Na introdução alimentar, posso dar essas papinhas, né? Elas parecem super saudáveis, né? Quando você olha lá, se você olhar nas papinhas industrializadas e até mesmo naquelas congeladas que vem, está escrito lá que não tem conservante, não tem adição de açúcar, né? E ela tem vários tipos de sabor, né? Várias combinações. E parece, né, que é super saudável, tá ali te ajudando. Falou assim, olha, pode comprar porque eu sou saudável. E será que é, gente? Será que é saudável? Será que o que tem nessas papinhas? E muitas realmente estão ali. Muitas papinhas, aquelas congeladinhas, só tem ali os alimentos saudáveis, não tem conservante, não tem aditivo, não tem açúcar, não tem sal, né? Realmente. Mas será que o seu filho pode estar comendo papinha? O que será que, né? Por que será que muitas nutris, né, fala que não é legal? Então, vamos lá que eu vou esclarecer. Hoje você vai aprender sobre isso e aí você vai, né, decidir, tomar a sua decisão aí, porque aqui a gente não tá para impor nada a ninguém. Eu passo informação, eu dou esclarecimento e você decide o que fazer, você que escolhe, tá bom? Eu tô aqui só para te informar, tá bom? Te instruir, te passar informação e você decide o que é melhor para você, para o seu filho, para sua família. Então, gente que já tá aqui, vai curtindo aqui pra gente alcançar mais pessoas, né? Tá bom? Então, as papinhas industrializadas, o que acontece com ela? Primeira coisa, quando eu falo em papinha industrializada daquela marca famosa que tem em todos os supermercados, eu começo aí com menos nutrientes dentro dessa papinha. Essa papinha, ela tem menos diversidade, né? Então ela tem menos nutrientes. Essa papinha, ela tem muito sabor, porque eu misturo todos esses sabores, e essa papinha, ela não tem a textura adequada do que a gente faz em casa para criança. Então, o primeiro fator aí, porque ela é pobre em nutrientes. Quem estava na live ontem está aqui hoje. A gente aprendeu ontem que a criança precisa dos 5 grupos alimentares diariamente, que ela precisa comer esses 5 grupos alimentares. Mas, Edilma, você falou que o leite materno é o que vai nutrir essa criança. Sim, até 1 ano na introdução alimentar. Mas se ela não aprender a comer esses 5 grupos alimentares, como que ela vai ficar bem nutrida depois de 1 ano? Se você não aprender a comer, você não vai comer depois, né? É muito mais difícil, né? Quem conhece crianças aí seletivas? A maioria das crianças seletivas que não comem quase nada e até adultos com paladar infantil é que teve uma introdução alimentar errada, pobre em nutrientes, sem esses 5 grupos alimentares, tá bom, gente? Então a gente precisa se atentar. Segundo item aí que a gente fala é que essa papinha não tem textura, né? Gente, o que é textura quando eu falo, né? Às vezes a gente vai lá achar que é uma textura na parede, né? Não é. Cada alimento, se você colocar na mão, se eu pegar uma mão é de um jeito, se eu pegar uma folha tem outro, eu vou sentir, né? Até mesmo na boca, né? Então, cada alimento, quando eu coloco na boca, eu vou sentir algo diferente, não é igual, isso é textura, tá bom? Se eu amassar, é uma textura. Se eu dar em pedaços para eu mastigar, é outra textura, né? Carnes, por exemplo, o frango e o peixe é mais molinho do que a carne vermelha para mastigar. Isso é textura. Então, toda vez que você ouviu falar aqui sobre textura,
É esse sentido que eu tô falando para você. E a papinha industrializada, aquela congeladinha, né, que o pessoal vende, tem várias empresas aí vendendo, essa papinha, ela não tem essa textura que precisa ir pro bebê, tá bom? Então, outro motivo seria a textura. Então, o primeiro não tem todos os nutrientes que precisa, né? Não vai estar nutrindo o bebê. E o segundo é que não tem a textura, tá? E aí, o bebê, gente, tem outra coisa. As papinhas, muitas delas, antigamente eles colocavam açúcar, eu não sei se adiciona hoje, mas se colocava um pouco de açúcar, se colocava até um pouco de sal nessas papinhas, tá bom? Então, o que? Açúcar já foi encontrado em pesquisas, né, analisado em papinha industrializada, aquelas marcas famosas, sabe? Que foi encontrado já açúcar, tá? Então, eu falo assim, eu já tô viciando o paladar, já tô aí fazendo com que a criança, né, goste, tenha preferência por açúcar logo no início da introdução alimentar, logo que ele começa a conhecer alimentos, o primeiro alimento que bate para ele é o açúcar. E a criança, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a preferência da criança por doce, de qualquer pessoa, porque é mais adocicado, mais gostosinho, é do açúcar. Então, se eu ficar expondo essa criança repetidamente, essas papinhas industrializadas, essas papinhas que aí eu junto vários carboidratos e fica bem mais doce, várias frutas docinhas e fica super doce, eu acabo prejudicando, influenciando ela nas preferências lá no futuro. Eu influencio essa criança a querer gostar, querer comer mais alimentos adocicados do que um alimento azedo, um amargo, entendeu? Ela vai ter mais dificuldade de gostar de folhas, de legumes, tá? Ela vai achar bem mais sem graça. Então, essa é uma preocupação da papinha também industrializada, tá bom? Então, a papinha hoje mudou bastante, né? Inclusive, eu tô falando para vocês que tem até as outras empresas, marcas de papinhas, que tem aí elas bem saudáveis, até aquelas congeladinhas, tá bom? Então, mudou bastante de anos para cá essa papinha. Muitas papinhas foi tirado o açúcar que eles colocavam antes, né? Mas mesmo assim, gente, continua não sendo um alimento completo. Então, a papinha industrializada, ela não é um alimento completo, ela não é um alimento que tem os nutrientes que o bebê precisa, ela não é um alimento que tem a textura que o bebê precisa. Para que serve a textura? Né? Para que serve esse alimento, ele não ser tão amolecido, não ser aguento? Porque a criança aqui, ó, essa parte que é a mastigação do maxilar da criança ainda está em formação. E como que eu ajudo essa criança a formar? Eu tendo textura, eu tendo os alimentos menos amolecidos, menos aguento, para que force ela a fazer o movimento de mastigação, e com isso ela forma aqui, né? Essa parte termina de formar parte do maxilar dela, fortalece essa musculatura, e essa criança, depois de um ano, tem facilidade de mastigar, por exemplo, uma carne. Não vai ser aquela criança que vai ficar chupando a carne e depois jogando, porque ela fica lá, joga para um lado, para o outro, porque ela não consegue mastigar. E às vezes tem criança que não consegue, por causa da textura, engolir, ela coloca para fora. Tá? Então é por isso que a gente precisa ter textura na introdução alimentar, tá bom? Então, outra coisa, né, que a gente tem que sempre ficar aqui no pé. Essas papinhas industrializadas, ela nunca tem os 5 grupos alimentares dentro dela. Ela sempre exclui um item de um grupo alimentar, né? E a criança fica sem aprender a comer de tudo. E quando eu falo, gente, comer de tudo, é comer verdura, é comer os legumes, carboidratos, os cereais. O que seria o carboidrato? Carboidrato é batata, mandioca, mandioquinho, cereal é arroz, tá bom? Aveia. Ela fica sem comer leguminosas, que seriam o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, carnes, que seriam todos, inclusive os ovos, tá bom? Ela deixa de comer as frutas e variedades. Então, assim, olha quanta coisa que fica faltando se eu der frequentemente, se eu der todo dia. E eu falo assim, gente, um dia
papinha industrializada ou aquela papinha congelada ali, toda batidinha. Né? Além de tudo, eu confundo o paladar dessa criança, tá bom? Porque essa criança, ela precisa comer variedade, provar, e tem lá na papinha, tem, gente? Na papinha não tá. Então, na papinha tá tudo misturado e geralmente tá liquidificado, passado no processador, essas papinhas, misturadinho ali. Mesmo que não esteja misturado, já passou no processador, já triturou toda a textura que essa criança podia ter ali. Então, eu não indico, não recomendo essas papinhas. Essas papinhas feitas, né, dessa forma congeladinha dessas empresas ou aquela industrializada que a gente acha no supermercado. Eu não recomendo, tá bom? Eu não recomendo isso. Então, sem contar também, né, que tem lá alguns potinhos dessas papinhas que ela tem um alimento do mesmo grupo alimentar junto. Por exemplo, ela faz com batata e macarrão. E uma hora eu vou falar para vocês sobre o macarrão aqui, que eu também não indico para criança na introdução alimentar até os 2 anos. Eu vou falar para vocês por quê. Né? Nessa semana, outra hora eu trago esse assunto para vocês, tá bom? Então, nesse sentido, quando eu dou essa papinha para a criança, ela não reconhece, gente, os sabores. Ela não consegue reconhecer os sabores do alimento, porque eu preciso estar com esse alimento separado para ela ver reconhecer, tá bom? Então, gente, o que é ideal, né? Eu recomendo para vocês as papinhas caseiras, que eu faço em casa, né? Igual eu ensino lá no meu e-book Educando o Paladar, que contém o quê? Amassado, né? E depois vai evoluindo para os pedacinhos até chegar na textura, e separado, oferecendo separado, sem liquidificar, sem misturar essa papinha. Mas como que eu faço então, Edilma? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para cozinhar, eu tô vivendo aí das papinhas industrializadas, eu compro aquele kit com 10 daquelas empresas que fazem essa papinha. Gente, eu indico você congelar, separa um dia da semana e congela para uma semana, congela aí para 15 dias e você pode congelar todos os grupos alimentares, inclusive as verduras, que não vai perder tantos nutrientes. A perca é mínima, não vai aí atrapalhar na nutrição do seu bebê. Tá? Então, assim, você precisa fazer, o ideal é você fazer em casa e largar dessas papinhas industrializadas. Não consuma essas papinhas industrializadas, não compre para o seu bebê, faça em casa, congele. Além do mais, a sua economia vai ser gigantesca. Porque, gente, se você for levar em consideração que o bebê, ele come bem pouquinho, né? Até 1 aninho ele come muito pouquinho. Então, se você congelar, fazer separadinho e congelar, você vai perder de 1 a 2 horas. Eu ensino mães nas casas delas, a gente gasta aí 2 horas para fazer os 5 grupos para 15 dias. Aí você separa em potinhos esses alimentos e você tem ali a papinha só ir descongelando ali no banho-maria por 15 dias. Né? E você coloca num 4 potão ali e acabou. E você tá dando o seu alimento que você sabe que você fez ali saudável para sua criança. Mas e na hora que eu saio para a rua, vou numa consulta médica, né? Você leva ali numa térmicazinha o seu alimento congelado para o seu bebê, os quadradinhos ali. E aí você acha um lugar, geralmente todo lugar tem um micro-ondas, não é ideal usar micro-ondas todo dia, mas nesse caso, quando você está na rua, na emergência você pode usar. E você vai dar a sua papinha, o seu alimento, que você sabe o que tem ali, você sabe como foi feito para o seu bebê. Gente, evita de dar qualquer coisa que chega para a criança, é uma fase muito importante. Às vezes a gente não dá valor, né? A gente acha que não, mas, gente, é uma fase que vai definir como vai ser a alimentação dessa criança e a saúde dela para o resto da vida. Se você ensinar ela a comer verdura agora, ela vai comer verdura para o resto da vida. Se você ensinar ela a comer todos os tipos de fruta agora, ela vai comer para o resto da vida. Então, a criança ela precisa ter variedade de alimentos na introdução alimentar. Não pode ter sal até 1 aninho, não pode ter açúcar até os 2 aninhos.
Não pode ficar repetindo o grupo alimentar, colocar arroz e batata junto, precisa estar ali. Não pode ser oferecido só o que a criança gosta no pratinho, tem que ser oferecido em forma de rodízio. Porque senão a criança que gostou da batata doce vai comer só a batata doce e depois ela vai com a barriguinha encher e não vai provar o resto. Então eu tenho que ir oferecendo um por vez. Eu vou vir ainda uma hora falar sobre isso aqui para vocês, a forma de oferecer, tá bom, pessoal? Então, você tem que ter em mente que hoje, o que você aprendeu, gente? Você aprendeu hoje que a papinha industrializada, ela não fornece nutrientes suficientes para o seu bebê, porque lá dentro não tem todos os grupos alimentares para o seu bebê comer, porque essa papinha, ela tá misturada e triturada, processada, e a criança precisa de textura. O que é textura? Um pedaço de carne é textura, um pedaço de mamão é textura, de cenoura é textura, se tá amassado é uma textura, se tá em pedaço é outra textura, se tá desfiado é outra textura. Então você aprendeu hoje que a papinha industrializada, ela não é ideal, nem aquelas congeladas, porque ou eu misturo, ou eu adiciono alguma coisa que não pode. Gente, fala pra mim, vamos ser bem sinceros, aquelas papinhas que tá no supermercado, não tem nada lá dentro mesmo? É sem conservantes mesmo? Como que fica um ano na prateleira sem estragar? Né? Alguma coisa tem, né, gente? Vamos ser sinceros? Fala, não, tá lá, sem nada, não tem nada lá, né? Tá lá sem conservante, sem nada, natural. Gente, natural pra mim é quando eu vou na feira e pego o alimento lá, isso é natural pra mim. Agora, essas papinhas industrializadas lá dentro da prateleira do supermercado, falando que é natural, que não tem nada, né? O que vocês acham, né? Eu acho que não é tão natural assim. Natural para mim é aquele alimento que eu vou lá, compro na feira, é a cenoura, é a verdura, isso é natural. Isso é natural. Agora, a papinha que tá lá dentro, né, a cenoura que tá dentro de um potinho fechado com validade de 1 ano, tenho lá minhas dúvidas. No rótulo tá dizendo, será? Para durar tanto tempo, né? Será? Então, comece a se questionar, né? O que é melhor para o seu bebê, viu, gente? Questione-se. O que é melhor para o seu bebê? Vale a pena o sacrifício de eu me dispor uma vez por semana, cozinhar para o meu bebê, tudo que ele precisa? E depois deixar congelado lá? Será que vale a pena mesmo ir lá na prateleira do supermercado e pegar essas papinhas que tem validade de 1 ano e fala que é natural? Começa a se questionar, tá bom? Então, gente, nosso encontro de hoje, eu fico por aqui. Que Deus abençoe seu dia, tá bom? E não esquece de seguir, né? Segue eu aqui nas redes sociais. Eu tô aqui, segue aqui no TikTok, lá no YouTube. Quem quer adquirir meu livro, né? Às vezes o pessoal me pergunta que achou. Gente, o link é lá em cima, tá? O link fica lá no meu perfil aqui, tá bom? Lá do e-book, lá tem todo o passo a passo, tá? É um livro que eu elaborei para as mamães que começaram a ter dificuldade. Eu fui lá, fiz pensando em vocês que estão aqui e sempre vem com as dúvidas, tá bom? E todos os dias eu vou estar aqui. Amanhã eu tô aqui novamente às 8h30 da manhã, tá bom? Pra gente poder conversar. Lembrando, Edilma, qual que é o assunto? Depende muito dos comentários de vocês lá nos vídeos. Então, se vocês têm dúvida, peça lá, porque daí eu vejo a quantidade de pessoas que tá com a mesma dúvida e trago no dia seguinte essas dúvidas aqui pra gente conversar, tá? Então, gente, fica com Deus. Beijo grande pra vocês. Quem não me segue aqui. Todos os dias a gente tá no encontro. Todos os dias eu posto vídeos lá também sobre vários assuntos, tá bom? Aqui a gente fala sobre o
vida da mãe do bebê, da criança, tá? Então, assim, aqui a gente tem os cuidados com a gestante, aqui eu falo sobre a introdução alimentar, aqui eu falo sobre a nutrição da criança já na infância, né? Depois da introdução alimentar. Aqui a gente trata a mãe, porque a mãe é super importante, tá bem? Então, sobre a alimentação da mãe também, tá bom? Então, aqui a gente cuida o quê? Do materno infantil, que vai desde a gestação até o bebê, tá? Então, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês em nome de Jesus, que entra, guarda cada casa, cada família em nome de Jesus. Grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã, gente.